Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler a partir do verso 3 e até o verso 6. 1 Samuel 30, de 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinham sido queimadas e que suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi haviam sido levadas, Ainoã, a Jaelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, nós estamos falando esse mês, o nosso pastor está falando sobre dependência de Deus. Depender de Deus é muito difícil. Depender do Senhor quando as coisas estão boas, quando tudo vai bem, é muito fácil. Agora, depender do Senhor quando as coisas estão difíceis, quando a situação não é favorável para a dependência, é muito difícil, é muito complicado. Nós vemos aqui uma situação em que Davi ele foi para a guerra e quando ele retorna desse movimento de guerra, ele encontra a cidade onde ele residia com as suas mulheres, com seus filhos e o povo que estava com ele, a cidade de Ziclag, saqueada. O povo havia sido levado cativo. Os amalequitas, se você ler todo o capítulo, você vai perceber que os amalequitas haviam saqueado a cidade, haviam levado Davi, melhor dizendo, as esposas de Davi, haviam levado a família de Davi como cativos, levados em cativeiro. O povo estava muito angustiado. Davi também certamente estava angustiado. A palavra de Deus diz que eles choraram muito, que Davi ficou muito angustiado. O povo estava falando em apedrejá-lo, o povo estava culpando o seu líder pelo problema acontecido, o povo estava culpando o seu líder pelo problema que aconteceu. E Davi angustiado, muito triste, chorando. Então algo acontece com ele. A palavra de Deus diz no verso 6 que ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Do verso 7 em diante, nós vemos que Davi ele manda o sacerdote Abiatar trazer o peitoral para poder consultar o Senhor, e ele consulta o Senhor e ele busca orientação do seu Deus para então resolver o problema. Davi, em lugar de ficar angustiado, em lugar de tentar resolver as coisas pelo método dele, pelo jeito dele, da maneira dele, ele decide buscar a orientação de Deus. Ele decide se reanimar no Senhor. Diante da dificuldade apresentada, ele se reanimou no Senhor. Diante da dificuldade apresentada, ele buscou o Senhor. Isso ensina para nós que muitas vezes os problemas virão, muitas vezes as situações acontecerão, mas o que nós estamos fazendo diante dos problemas? Nós estamos simplesmente chorando e deixando tudo para lá e simplesmente nos entregando aos problemas? Ou estamos nos reanimando em Deus? Ou estamos buscando forças no Senhor para poder seguir adiante? Aquele que depende de Deus, ele busca forças em Deus para seguir diante dos problemas. Aquele que depende de Deus, ele busca forças no Senhor para poder caminhar em meio às adversidades. Aquele que depende de Deus, ele sabe que o Senhor é a sua força. Aquele que depende de Deus, ele sabe que não está sozinho no meio das dificuldades. O povo estava contra Davi. As pessoas estavam revoltadas com Davi. O próprio Davi estava angustiado. Mas ele sabia que o Senhor é a sua força. Ele sabia que ele poderia se reanimar no Senhor. Por isso, talvez você esteja passando por problemas, talvez você esteja colocando situações diante do Senhor. A minha palavra para você, neste momento de devocional, se reanime no Senhor. Busque o Senhor.
Busque estar com Jesus, porque Jesus jamais desampara aqueles que estão com Ele. Busque se reanimar em Deus. Faça como Davi, se reanime no Senhor e caminhe. E enfrente os problemas e saiba que com o Senhor você é sempre a maioria. Com o Senhor você nunca está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Deus nós não estamos sós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essa meditação da Tua palavra, curta, breve, mas que falou no nosso coração. Permita, Deus, que os meus irmãos, as pessoas que ouvirem esta palavra, Senhor, venham ser animados em Ti e venham se fortalecer no Senhor. Que assim como Davi, nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder. Senhor, dá-nos, ó Deus, cada vez mais dependência do Senhor, para nós nos reanimarmos em Ti e buscarmos em Ti a solução para a nossa vida. Nós te pedimos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida em Cristo Jesus.